Na Marvel temos vários heróis que sempre dão trabalho pro grupo dos Vingadores, X-Men ou mesmo para seres cósmicos. Sempre tem um problema para poder resolver e no meio dessa bagunça toda tem um personagem da Marvel ou uma personagem da Marvel que sempre dá uma assim de louca, né, e causa muitos problemas. E assim, não são problemas pequenos, tá? Não é. Eu estou falando de quem? Da Feiticeira Escarlate. Que a Marvel sempre coloca a personagem para dar surtos de vez em quando. E o principal é o seguinte: a Marvel tem um segredo sobre ela que pode mudar tudo sobre a personagem. Então bora conhecer ela? E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. Hoje estamos aqui trazendo para vocês mais um vídeo de trocando ideias. E hoje eu vou trazer para vocês ter uma aproximação melhor com vocês sobre a Feiticeira Escarlate. Esse vídeo aqui eu sei que muitos de vocês podem falar: meu Deus, Thiago, só traz vídeo de Feiticeira Escarlate. Calma, relaxa, beleza? É o seguinte, eu tenho dois avisos para vocês. Primeiro aviso: esse é o último vídeo da Feiticeira Escarlate, porque estou trazendo muito Feiticeira Escarlate aqui também. Mas esse é o último vídeo da Feiticeira Escarlate porque eu quero dar mais espaço para outros personagens, Marvel, DC e assim vai. Ou também, outra coisa também, é que o próximo vídeo da Feiticeira Escarlate que eu vou trazer vai ser na próxima HQ dela, que vai sair em dezembro. Se sair alguma coisa interessante, alguma coisa, tá? Aí eu posso trazer. Então, outra coisa muito importante: a Wanda, ela tem muitos problemas, tá? Muito problema. Surto, muito na Marvel, várias histórias. E isso, muitas vezes, causa um certo desconforto em vários heróis, momentos, histórias, até mesmo problemas que a Marvel tem que resolver com ela específico. Até mesmo os Vingadores dos X-Men tiveram que resolver isso. E muitas das vezes não se saíram muito felizes com o resultado, né? E dentre esses problemas todos, ela tem poderes, absurdos: manipulação da realidade, probabilidade, feitiçaria, magia, do caos, e assim vai. Tem uma porrada de poderes, tá? E também tem segredos. Como assim, Thiago? Segredos? É o seguinte: a Marvel, ela tem um bocado de personagens, e esse bocado de personagens, eles têm uma relação muito com o que pode ocorrer no futuro. No caso da Wanda, ela tem uma relação de que, com a magia do caos, ela pode usar para poder alterar a realidade, probabilidade, assim vai. Isso quer dizer o seguinte: caso ela altere a realidade, ela pode fazer com que, sei lá, os mutantes nunca voltem, né, como aconteceu em Dinastia M. E também, ou por exemplo, ela, se ela quiser, pode fazer com que os heróis da Marvel nunca mais existam, tá? Qualquer herói, pronto. Uma coisa é que a Marvel, ela vem escondendo isso há algum tempo. E nesse vídeo que eu vou provar pra vocês, vou mostrar pra vocês que a Marvel esconde coisa da Wanda que a gente não quer saber, ou que mesmo a gente sabe, mas que desconfia, tá? E que a Wanda é uma personagem que pode sim ter um potencial muito grande, beleza? A Wanda, ela teve muitas participações em várias histórias e até em uma revista própria, e cada uma delas sempre descobrimos coisas novas sobre ela. Por exemplo, Novos Vingadores, uma coisa importante da sua história, mais sobre a magia do caos que está ligada a ela, e assim vai, tá? Várias outras coisas. E também em Vingadores: A Queda, vemos a Feiticeira Escarlate enlouquecer e assassinar alguns dos seus companheiros Vingadores, depois de descobrir que eles apagaram seus filhos da sua existência e depois mentiram para ela sobre isso. E também, antes disso, seria revelado que o próprio Billy e o Tommy, mais conhecidos como Wiccan e Celery, dos Jovens Vingadores, eram na verdade a reencarnação dos seus filhos de Wanda. Mas também, até esse momento, ela não sabia sobre isso. E na busca que seria incentivada após o, entre aspas, surto dela, né? Que isso é um dos pontos que muita gente erra, é que em Dinastia M ela teve um surto. Sim, teve um surto, concordo. Mas esse surto, o que causou esse surto para ela acontecer, esse nível de poder gigantesco que acabou atingindo, não foi por ela em si, o poder dela em si próprio, não foi, mas sim poderes vindo do Cicton, que eu já vou falar mais sobre ele, sobre isso aí também, beleza? Então vamos continuar. E o poder do Wiccan e dos Vingadores também acabaram começando a despertar atenções dos Vingadores, fazendo com que eles ficassem mais atentos nessa situação, com o caso do próprio Wiccan quando ele surtou. E uma das frases interessantes que mostra como ela pode chegar no futuro é quando o líder dos X-Men, o Ciclope, ele é interrompido pelo Wiccan dizendo o seguinte, entre aspas: sim,
Afinal, Magneto matou incontáveis milhares e também você transformou ele num X-Men. A Dona Frost era a rainha do Clube do Inferno e uma assassina. Vampira, ela era uma terrorista da Irmandade dos Mutantes. O Gambit era um membro da Liga dos Ladrões. E Magnum, Homem-Formiga, Gavião Arqueiro e Visão recomeçaram no lado errado da lei. Mas pessoalmente, eu não consigo imaginar os Vingadores sem eles. E quantas vezes um de vocês não foi possuído, lembre-se bem, tá? Por um espírito maligno ou foi controlado mentalmente, forçado a fazer coisas que nunca faria. Machucar pessoas, matar pessoas e até mesmo pessoas que vocês amam. Dr. Destino também chegou a dizer que a Wanda deveria ser tratada com perdão, uma vez que os poderes dela, que estava controlando, eram fortes demais e sendo praticamente impossível de conservar a sanidade. Nesse momento, o Dr. Destino estava controlando os poderes dela. Ele ficou poderoso sim, mas não com o controle total dos poderes dela. O que dá a entender é que mesmo que a Wanda não tenha um poder gigantesco disponível quando ela quiser e a qualquer momento, ela não sabe que pode chegar a potenciais incríveis, sendo que até mesmo seres como o Dr. Destino nem mesmo conseguiu imaginar o poder dela. E em Dinastia M, que é uma saga bem legal que a gente está analisando aqui, é o seguinte: dando continuidade nos acontecimentos de Vingadores, a Queda e Dinastia M apresenta uma nova realidade, uma sociedade dominada por mutantes, o grande sonho do Magneto. E porém, o grande feito foi resultado por um colapso mental da sua filha, da Wanda, a Feiticeira Escarlate. Apesar do confronto contra a Wanda trazer os personagens de volta à sua realidade, com apenas 3 palavras, né, aquelas famosas palavras sem mais mutantes, ela conseguiu exterminar o Agente X da população mutante, restando só 198 filhos do átomo com poderes. Na continuação, o herdeiro, ocorre um efeito contrário. A maioria dos mutantes perde as suas habilidades e são apenas humanos. Nesse contexto, entra em cena o filho do Magneto, Pietro, irmão da Wanda, a feiticeira. Ali ele busca uma maneira de recuperar seus poderes e dos demais. É claro que o Homem-Aranha não gosta desse novo mundo porque agora está casado com a Mary Jane e não com a Gwen Stacy. E se você está gostando dessa questão da Wanda até agora, pensa em se inscrever aqui no canal, cara. Eu tô trazendo vários personagens da Marvel, DC, quadrinhos, filme, série, Delas Mortais, né? Tudo que relaciona engloba os quadrinhos, eu tô trazendo, beleza? Então pensa em se inscrever aqui no canal que você vai estar gostando bastante, vai ser realmente recompensado com vários vídeos incríveis. Também quer me acompanhar mais, interagir mais comigo, me segue no Instagram, beleza? Link na descrição e também tá passando aí pra vocês aqui, ó. Ainda tá passando, beleza? E muito obrigado. E outra coisa muito importante, entre no grupo do Discord e também se inscreva no canal, no meu segundo canal, desse canal aqui. Por quê? Porque esse canal aqui tá com risco de tomar um terceiro strike, né? A gente tomou um segundo strike, então para que esse risco não se englobe ainda mais, se inscreva nesse segundo canal que você vai estar me ajudando bastante, beleza? Então é isso, muito obrigado de coração a cada um de vocês que estão me apoiando nesse momento difícil aí que o canal tá passando, beleza? E muito obrigado a todo mundo mesmo, beleza? Então é isso, bora continuar. Nas HQs antigas, sendo mais específico, em 1998, onde ela foi inserida nos Vingadores, quando ela estava treinando com Agatha Harkness, ela descobre que pode usar a magia de Cycton, o Lorde do Caos, para quem não conhece, tá? E uma explicação do Cycton para quem não conhece ele. Há bilhões de anos atrás, logo após a formação da Terra, o Demiurgo, a força vital da biosfera da Terra, semeou um jovem planeta com a sua essência, criando uma raça de deuses anciões, os principais dos quais eram Cycton e seus irmãos Sete, Gaia e Oxtur. E também os Elder God proliferaram em todo o planeta e o governaram por 1 milhão de anos. Cycton passou esse tempo estudando as forças místicas do universo e eventualmente se tornou o primeiro mago negro da Terra. A degeneração dos Elder Gods, com o tempo, pelo 1 bilhão de anos atrás, os Elder Gods degeneraram e se transformaram em demônios, guerreando uns com os outros e lutando por poder e influência. Gaia, que não havia sido corrompida, temia pela segurança da nova vida e se formava nos oceanos da Terra. Ela foi até o Demiurgo e pediu a ele que concebesse nela um meio de derrotar os demônios. Ela entrou em profundeza da Terra e deu à luz a Atum. Não é o Atum peixe, tá? Atum, né? E o primeiro da sua raça de novos deuses, o Atum, deu a volta na Terra, matando os demônios e absorvendo a sua energia.
Atom então assumiu sua aparência monstruosa e se tornou Demogorgon, o God Eater. Tá passando o nome pra vocês aí que eu não sei pronunciar. O Cycton também conseguiu escapar do Devorador dos Deuses, criando uma outra dimensão, os reinos de Fignir, também conhecido como Cly, ou Otterhelm, junto com seu irmão Set e a serpente Seiya. Os Flankhelms foram os primeiros dois planos internos, dimensões localizadas nas suas vizinhanças da Terra. Antes de partir no Fogger Dark, uma câmera entre as cavernas dentro da montanha, que seria conhecido como o Monte Rungdagore, na Transe, na Europa Oriental, Cycton escreveu o Dark Road, que é um livro bem poderoso, vou explicar agora. Escrevendo então todos os seus conhecimentos arcanos sobre pergaminhos, feitos de pergaminhos destrutíveis, e deixou tudo para trás para poder servir um elo físico entre a Terra e a sua nova casa, caso ele pudesse decidir voltar no futuro. Foi teorizado pelo Logomancer que o Dark Road, o livro, foi originado pelas gravuras esculpidas por coisas, entre aspas, antigas e horríveis nas paredes da cidade de Helfnen, possivelmente o Cycton e um grupo de demônios relacionados. Então, com total controle sobre sua dimensão, Cycton criou o Ligarai, que ele enviou para outra dimensão definida dentro da sua própria. Durante a conquista da América por Hydra, Cycton possuiu a Feiticeira Escarlate. De novo, sob a posse, a Wanda se tornou um membro dos Vingadores de Hydra e foi finalmente libertado da posse de Cycton pelo Doutor Estranho durante a batalha final contra a Hydra. Se formos tirar uma conclusão, a Wanda, na maioria das vezes, ela sai do controle. Ela pode estar com forte influência pelo Cycton, já que sua mente fica totalmente instável, deixando uma brecha absurda para que um ataque mental aconteça. Por isso que quando a Wanda ela era apenas uma bebezinha, onde ela brincava na montanha de Rundagore, na HQ dos Vingadores número 186 e 187, o resquício de Cycton acabou encontrando ela, fazendo com que ela pudesse canalizar seu poder e ser um receptáculo para ele pudesse possuir ela sempre, né? Toda vez que ela entrasse fora de controle, ele pudesse possuir ela. Então, sempre que a Wanda saísse do controle, podemos ter duas opções. Primeiro, a Wanda ainda não está no seu potencial usando seus poderes como deveria, já que ela está descontrolada e não sabe fazer o que bem entende, ou mesmo que pode ter o seu potencial. A outra coisa é que o Cycton pode estar possuindo ela, assim como ocorreu em Dinastia M. Por quê? Porque o Cycton ele é um ser primordial que dá um buff de poder gigantesco, e não é absurdo falar que foi ele que fez isso em Dinastia M, dentre muitas outras sagas, histórias e assim vai. Uma curiosidade aqui, tá? A Wanda sim pode morrer, mas mesmo que isso ocorra, ela voltará à vida graças ao Cycton, pois a Wanda tem um certo propósito, entre aspas, para ele e para a magia. Ela sempre foi trazida de volta, mas sendo possuída pelo próprio Cycton. Só que a Wanda sempre consegue sair do transe dele. E isso que alguns esquecem, que a Wanda não tem imortalidade em si, já que a imortalidade dela necessita de um ser externo ou poder externo, sendo mais claro o Cycton, que não irá deixar ela morrer, já que ela é um ser importante para a magia do caos no universo. Mas claro que tem uma outra coisa aqui. Não é absurdo dizer, ou assim tão negativo dizer, que se o Cycton quiser que ela fique morta, ele vai fazer isso, tá? E ela vai ficar morta. Ah, mas Thiago, a Wanda não pode... Não interessa. Se o Cycton quiser que ela fique morta, ela vai ficar morta e acabou. Então não interessa se a Wanda tem isso, tem aquilo, tem poder disso. Não interessa. Ela vai ficar morta. Outra curiosidade é que ela é muitas vezes comparada ao Frank Richards. Sim, o garotinho do Quarteto Fantástico que fez Galactus como a sua babá. A Wanda ela é considerada como um ser Nexus. Os seres de Nexus são seres que com raras capacidades de afetar a probabilidade e o futuro, até mesmo o fluxo do tempo. Eles são uma peça-chave para o fundamento de todo o multiverso. Uma outra curiosidade é que o Frank Richards, o Mago Merlin e a Jean também são seres Nexus. E para abordarmos mais isso, a Feiticeira Escarlate, a Natalia Maximoff, a primeira feiticeira, durante as gerações, a família Maximoff possuiu um feiticeiro ou feiticeira que possuía poderes mágicos. A Natalia herdou esse título de seu pai, quando seus filhos foram sequestrados pelo Alto Evolucionário.
A Natália os resgatou e os levou para o seu irmão, mas isso acabou custando a sua vida. Após um tempo, a Wanda, a sua filha, herdou o manto da Feiticeira Escarlate. E ainda que não conhece a sua própria história por trás desse título aí, tá? Ainda assim, após a sua morte, após muitos anos, a sua filha Wanda estava investigando misteriosos ataques mágicos na Irlanda e que acabou aí encontrando com o espírito dela na Estrada das Bruxas. As duas teve uma breve conversa e Natália ataca uma poderosa criatura chamada de Poca, que havia sido enviado pelo feiticeiro Esmeralda para poder matar a Wanda na Estrada das Bruxas. Quando a Natália começa a perceber que é a mãe da Wanda, ela desaparece. E mais tarde, a Wanda e Agatha Harkness voltaram à Estrada das Bruxas e reencontraram a Natália. As três encontraram então a entidade do caos, que queria matar o Witchcraft. Acho que assim pronuncia, tá? Não sei como é que se pronuncia. É uma entidade deus da magia. A Natália então sacrifica a sua alma para salvar essa deidade e diz que esta entidade é o seu pai. E para quem quiser saber mais dessa HQ, ela acontece primeiramente na Feiticeira Escarlate, volume 2, número 3. E também a morte, que é outra questão, na Feiticeira Escarlate, volume 2, número 14. Na HQ Avengers Forever, número 8, é dito pela Eternidade o seguinte, abre aspas, Wanda Maximoff é o ser nexo da sua realidade, quase tão importante quanto a Madonna Celestial. Os filhos dela seriam poderosos no ponto de figurar entre as grandes forças do universo. Eles teriam potencial para abalar o cosmos. Os Guardiões quiseram evitar sua existência e mandaram Immortus assassinar Maximoff. Na HQ Vingadores Sem Rumo, de 2020, agora, tá? Vimos que a Casa das Ideias ela é um potencial gigantesco. O Visão conseguiu aproveitar isso na sua luta contra a Nyx. E se formos teorizar aqui, talvez a Wanda poderia ou teria condição de entrar, entre aspas, na Casa das Ideias e usar seus poderes. Mas tem um problema aqui. Quem entra na Casa das Ideias não pode ser qualquer tipo de pessoa, tá? Ou mesmo não pode ter nenhum tipo de escuridão dentro de si. A própria Nyx, a escuridão em si, sofreu com isso e acabou não usando todo o seu poder da própria casa que tinha dentro dela. E no caso da Wanda, mesmo sendo humana, tendo magia, dentre outras coisas, ainda assim a Wanda tem resquícios de, entre aspas, maldade, quando ela perde o controle e acaba o Cyclone tomando conta dela. Ah, mas Thiago, isso aonde? Aonde, Thiago? Isso é mentira. Calma, eu sei que você é fanboy da Wanda, mas calma, relaxa. Bom, quando ela fez em Dinastia M, tá, por exemplo, que ela teve o surto, e em Vingadores da Queda também, como por exemplo, entre outras sagas, histórias, enfim. A questão aqui não é se ela teria condição ou não de entrar na casa. Para falar a verdade, eu acho que sim, ela teria condições, mas usar todo o seu poder da casa em si, que nem o Visão usou, que sim, naquele momento ele estava coração puro, né? Digamos assim, Dragon Ball, né? Mas assim, ele tava, era como se tivesse não um resquício de maldade. Ele tinha uma essência, um sentimento de bondade e nada de maldade. Então, por Visão foi mais fácil de fazer. Já a Wanda é um pouquinho mais complicado. Mas usar todo o poder da casa que nem o Visão usou, eu acho difícil e complicado disso acontecer, já que ela tem resquícios do Cyclone, que é o ser do mal que estamos falando aqui. Mas enfim, é possível da Wanda entrar na casa? Sim, é possível. Ela pode ter todos os poderes que tem na casa? Eu acho bem difícil, mas não impossível. Isso vai acontecer nas HQs futuras? Bom, se fosse para Thiago, você é hater da Wanda, cala a boca. Não sou hater nada de ninguém não, sou sincero e sendo realista com você, tá? Você é fã da Wanda. Mas se eu fosse apostar se ela vai entrar na casa das ideias ou não, não vai. Por quê? Porque na Marvel, na DC, qualquer editora, cada universo, cada ser tem um nível, né? O primeiro nível é o que está acima de todos. The One Above All, no caso da Marvel. The One Above All está acima de todos e de tudo. Não tem ninguém acima dele. Não tem. O The One Above All é como se fosse o escritor da Marvel. The One Above All é o cara que está no top. Abaixo dele tem quem? Tribunal Vivo. Show? Abaixo dele tem quem? Entidades cósmicas. Quem, por exemplo, Thiago? Eternidade, Caos, Ordem, assim vai, tá? E abaixo dele tem quem? Outros seres cósmicos, como por exemplo,
Galactus, sei lá, a morte, não sei, tem um monte, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, cada universo da Marvel ou DC tem uma divisão. E a Wanda, por mais que ela tenha esse poder gigantesco, ela é uma humana. Ela é uma humana. Ah, mas o Thiago é uma humana com poder gigantesco. Sim, mas é uma humana, tá? Uma humana, ela não pode ficar acima de, sei lá, tribunal vivo. Não sei, não pode ficar acima da morte, não pode. Entendeu? Porque isso não tem lógica. Ah, mas Thiago, na HQ não tem nenhum tipo de lógica. Tipo, tem sim, se você for comparar, tem lógica sim, tá? Muita lógica. E, então, o que eu quero dizer é o seguinte, a Wanda, por mais que ela entre na casa das ideias, eu não vejo ela tendo condições de, sei lá, alterar o futuro, modificar o futuro, isso, sabe? Essas coisas assim que falam, do que criam fanfics, um monte de coisa assim. Eu não vejo isso acontecendo tão claro. Claro que isso pode acontecer? Pode. Mas aí vai ser roteirismo? Não sei. Como vão escrever isso, a gente tem que analisar. Por quê? Porque a Wanda, não só a Wanda, tá? Com outros personagens também. É cada roteirista que pega ela e coloca ela na história, vai escrever ela na história, quando ela tem participação, cada roteirista é diferente. Cada roteirista escreve de uma maneira diferente do que ela vai ter na história, do que ela vai ganhar de poder na história, se ela vai ser nerfada, se ela vai ganhar, sei lá, se ela vai ser diminuída, se ela vai morrer, não importa. Cada roteirista, ele faz pelo bem que ele entender. Então é o seguinte, se um roteirista pegar a Wanda, né, para escrever a história dela, por exemplo, vai sair agora, né, a história dela, se ele quiser fazer com que a Wanda perca, sei lá, pra Garota Esquilo, ele pode fazer. Por quê? Porque ele é o roteirista. Ah, mas Thiago, isso aí é impossível. Não é. Se o cara for escolhido para escrever o roteiro, ele vai fazer, tá? Então, o que eu quero dizer é que o roteirista, tudo depende do roteirista, tá? Não quer dizer que o que ela pode fazer, o que ela vai fazer, é o que vai ser verdade, tá? E que é o seguinte, mas o que podemos imaginar é que na próxima HQ dela, solo, que vai ser a Black Wing Black, ela vai ter um aproveitamento gigantesco, onde ela vai poder ou poderá fazer um novo Witcon na Marvel em relação dos mutantes e mudar tudo. O artefato que ela vai usar nessa HQ vai ser o Darkhold Alpha, que é o livro que eu falei para vocês aqui, né, do Cycton. O que pode dar a ela um nível de poder bem acima, por exemplo, de entidades poderosas, tá? Como por exemplo, Galactus, Infinito, a própria Nyx e também até mesmo o Lorde do Caos. Eu sei que isso pode ser absurdo, mas se compararmos o que a magia do Caos pode fazer, cara, sendo bem sincero, é algo que é gigante, que não dá nem para poder deixar de lado. Principalmente se a Wanda usar o livro Darkhold, e que tem todos os feitiços, magias, encantamentos, selos e mais. Cara, é coisa de louco se pensarmos. Então, resumindo, o que a Marvel tenta esconder da gente, que gosta da Wanda, para você que gosta da Wanda, para você que não gosta da Wanda, para você que acompanha os HQ da Marvel, enfim, o que a Marvel quer esconder da gente é que a Wanda, ela é um personagem muito poderosa, tá? Tá aqui, é uma personagem muito poderosa, poderosa. Outra coisa, aqui temos o roteirista, os roteiristas, a Marvel, enfim. Se ela quiser, ela pode pegar um roteirista, fazer com que ele bagunce a Wanda toda. Seja diminuir ela, seja aumentar, bufar, seja fazer o que for, tá? O que temos que ter em mente é que a Wanda, ela é um interlúdio de muitas coisas. Multiverso, poder, magia, caos, e assim vai. E que o potencial que a gente pode ter dela é, assim, não tem como a gente imaginar o potencial dela, porque não dá pra imaginar. Porque é um personagem que dá pra poder calcular se ela pode fazer, porque depende muito do roteirista. Se ele vai querer realmente fazer isso, se vai ser forçado ou não, tá? Então, o que a Marvel esconde da gente é que ela é uma personagem que tá sempre sendo inserida com os poderes, força aos poucos, e quando a Marvel quer tirar o pé, ela dá uma estagnada na Wanda ou diminui ela, tá? E que a Marvel sabe que ela tem uma personagem muito poderosa e que pode ser colocada, inserida em muitas coisas e que pode fazer diferenças em muitas histórias, mudar coisas, né, interligar coisas, multiversos e muitas coisas. Então a Marvel, ela tem um segredo por trás, que a Wanda, ela pode ser uma das personagens que seja a chave de tudo, que mude tudo. Hit Call, por exemplo, né? Então a Marvel tem um segredo. Quem é esse segredo? A própria Wanda, com seus poderes, beleza? Fora isso, a Marvel, ela tenta não entregar tudo o que ela pode entregar da Wanda.
Por quê? Porque assim seria meio que forçado, né, entregar tudo que ela pode fazer, porque aí lá no final, na frente, não vai ter nada da personagem. Então ela tenta colocar um pouquinho, vai indo aos pouquinhos, né, uma personagem até poder chegar onde ela quer realmente chegar, beleza? Mas aí, você acha que a Wanda tem mais algum propósito gigantesco? Você acha que a Marvel tá escondendo alguma coisa a mais da Wanda? Ou você acha que eu falei alguma merda aqui que não tem nada de errado e quer me chamar de hate da Wanda? Comente seus comentários aqui embaixo, beleza? Muito obrigado por tudo, galera, que vocês estão fazendo no canal aqui, certo? Se você quer ver outro Duelo Mortais, vídeos sobre outros personagens da Marvel, DC, se inscreve no canal que você vai estar ajudando bastante, beleza? Pra gente estar crescendo cada dia mais, certo? Então é isso, muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.